A franquia Dragon Ball está repleta de batalhas épicas, transformações impressionantes e buracos gigantes na trama. Vamos ver algumas das principais perguntas não respondidas que vão te deixar de cabelo em pé. Zamasu foi um Supremo Kaiô que fez uma pergunta que muitos de nós ponderamos de vez em quando. Por que os humanos são tão terríveis? É claro que seu mestre Goazo não ficou impressionado com o fato dele estar ansioso demais para ver os mortais destruídos. Zamasu não era o cara mais legal do mundo e ele também não era conhecido por sua sutileza desde que criou o Plano Mortal Zero. Qual é? Você não poderia criar um nome secreto? Esse plano envolveu a eliminação de todos os Kaioshins e deuses da destruição, além de vários planetas e toda a civilização da Terra. Ok, ele não é sutil, mas aparentemente sabe fazer o trabalho. Mas eu tenho um grande problema com o que Zamasu fez e não estou falando sobre isso de uma perspectiva moral. Eu falo do fato de que os personagens que deveriam estar bem cientes do Plano Mortal Zero não sabem da sua existência. Zeno é supostamente onipotente e sabemos que ele monitora os universos, então onde ele estava quando tudo isso estava acontecendo? E o sumo sacerdote que está encarregado dos anjos que servem aos deuses da destruição também não tem noção? Zenó e o sumo sacerdote estavam apenas tomando uma cerveja e cochilando e tudo isso? Ou isso é um grande buraco na trama? Na série original de Dragon Ball, o rabo de Goku era importante, mas com o passar do tempo, o rabo dos Saiyajins foi perdendo a importância. Originalmente, seu rabo era um ponto fraco que poderia ser explorado em batalha. Durante a lua cheia, o transformava em um aterrorizante macaco gigante. O desenho fez parecer que os rabos eram uma parte essencial da herança Saiyajin, então por que Gohan é o único garoto Saiyajin que teve uma? Além disso, esses rabos deveriam voltar a crescer se fossem removidos, exceto quando não crescem. Goku perdeu e recuperou o rabo algumas vezes em Dragon Ball, e vimos Gohan crescer também. Mas em algum momento isso parou de acontecer sem nenhuma explicação. Será que Akira Toriyama simplesmente se cansou dessa história de rabo? E como os contos dos Saiyajins estão ligados à sua transformação em macaco gigante, temos outra pergunta. Será que Goku ainda não sabe que esmagou o pobre vovô Gohan como o Ozaru? No Dragon Ball original, seus amigos decidiram que era melhor não saber, o que faz sentido considerando que ele era criança. Mas será que ninguém contou o que realmente aconteceu com o vovô Gohan? Eu ficaria surpreso que ele não tenha descoberto, mas aqui estamos falando de Goku. Ele é conhecido pelas suas habilidades de luta e o misterioso rabo que desaparece não pelo seu cérebro. Os Saiyajins são alguns dos seres mais poderosos do universo Dragon Ball, mas não resta mais muitos deles porque seu planeta natal explodiu e tudo mais. Portanto, os poucos Saiyajins que vimos se destacam em nossa memória e não podemos deixar de notar que alguns deles parece ter desaparecido. Após a destruição do planeta Vegeta, os Saiyajins começaram a chegar à Terra, começando com o bebê Goku, é claro, mas logo vimos os Saiyajins como Raditz, Nappa e Vegeta. E alguns outros caras sobre os quais nunca vimos nada e que desapareceram imediatamente para nunca mais serem vistos. Em Dragon Ball Super Broly havia 2 Saiyajins sem nome que sobreviveram à destruição de seu planeta natal porque estavam em uma missão, ok, mas ao contrário de Vegeta, Nappa e Raditz, eles nunca mais foram vistos nem comentados. Considerando o baixo número de Saiyajins, a gente pensa que todos eles seriam preciosos, mas aparentemente esses 2 eram descartáveis. Sério, por que esquecer esses personagens então? Isso parece um grande descuido, a menos que Akira Toriyama faça com que eles apareçam em algum momento depois. Se for isso, retiraremos a queixa. Bills é um monte de coisas. Ele é poderoso, preguiçoso, um crítico de culinária exigente e também pode ser um pouco mentiroso. Ei, ele é um deus da destruição, mas não é um deus de sempre dizer a verdade. Eu digo isso sobre o nosso bom amigo Bills por causa de uma declaração que ele fez durante o filme A Batalha dos Deuses. Enquanto Bills se gabava de todas as suas terríveis realizações, ele mencionou que foi ele que causou a extinção dos dinossauros na Terra. Isso seria impressionante se fosse verdade e com base em tudo que eu vi, não é. Na série original de Dragon Ball, o mundo estava absolutamente cheio de dinossauros. Tinha também alguns deles à espreita em Dragon Ball Z. Claramente, Bills não estava dizendo a verdade sobre acabar com todos eles, mas por que ele inventaria isso? Ele pode destruir planetas inteiros por capricho, então por que mentir sobre algo pequeno assim? As divindades não precisariam mentir sobre essas coisas, considerando que elas podem realizar coisas incríveis a qualquer momento, mas aparentemente mentem sim. É difícil dizer se Bills estava enganado sobre matar todos os dinossauros ou se ele estava tentando parecer mais impressionante, mas de qualquer forma não faz muito sentido. Mesmo que o planeta Vegeta tenha ido, faz tempo, a sua história extremamente inconsistente vive até hoje. A história do planeta natal de Goku foi alterada tantas vezes até agora que ficou difícil de acompanhar.
Sabemos que os Saiyajins coexistiram com os Tsufurudins antes de serem dizimados. O Sr. Kaiô afirmou que os Saiyajins e Tsufurudins viviam vidas separadas e raramente interagiam uns com os outros. No entanto, Vegeta afirma que os Tsufurudins mais avançados tecnologicamente tratavam mal os Saiyajins e é por isso que eles se rebelaram. Fontes afirmam que os Saiyajins realmente vieram de outro planeta e então se mudaram para o que mais tarde se tornaria o planeta Vegeta, onde os Tsufurudins já viviam. Então, o que realmente aconteceu entre os Saiyajins e os Tsufurudins? Se não conseguimos descobrir se os Saiyajins eram nativos do planeta ou não, essa é uma pergunta que fica no ar. É possível que diante de muitos eventos históricos, cada cultura tenha a sua própria interpretação do que houve, ou a história mal contada do planeta Vegeta seja um daqueles buracos na trama que aceitamos, uma vez que não aparece com tanta frequência. Por melhor que seja a saga do Cell, existem momentos que não tem como não questionar. Sabemos que os androides do universo Dragon Ball não são realmente androides. Eles são humanos com aprimoramentos cibernéticos, então o termo ciborgue seria mais preciso. Mas não vamos ficar discutindo terminologia, vamos ao ponto. Vamos falar do momento que a número 18 sobreviveu de ser absorvida pelo Cell semi-perfeito. Ok, então no universo Dragon Ball as pessoas sobrevivem a coisas que não deveriam o tempo todo, e quando não, elas podem ser trazidas de volta à vida com as esferas do dragão, mas essa ressurreição milagrosa vai longe demais, mesmo com as leis negligentes desse universo. A número 18 é totalmente absorvida, e se isso não foi inicialmente fatal, deveria ter sido quando o Cell começou a ser cortado ao meio. Não vimos nenhuma indicação de que a número 18 ainda estivesse viva de alguma forma. Claro, Cell poderia se regenerar, mas como ele poderia regenerar a número 18? Depois de ser absorvida por um ser que depois foi cortado em pedaços, não faz sentido que esse não seja o fim da número 18. A franquia Dragon Ball já existe há muito tempo, por isso não é surpresa que tenha tido muitos personagens ao longo do caminho. Muitos deles aparecem em um único episódio ou dois para nunca mais serem vistos novamente, e isso é ótimo. Mas então tem a Lunch. Sim, você deve se lembrar dela, pois ela era uma personagem recorrente na série original do Dragon Ball. Ela era uma mulher gentil de cabelos azuis e fala mansa que mudava para uma loira criminosa através do ato de espirrar. Ela não era só um personagem vai e vem, mas também vimos ela crescer e mudar. Gradualmente, a loira Lunch se tornou menos imprevisível e perigosa e acabou se tornando leal com seus amigos. Antes de desaparecer para nunca mais ser vista, ninguém mais falou dela, não foi mais vista, é como se ela tivesse deixado de existir. Quando perguntado sobre ela, o criador da série, Akira Toriyama, afirmou que ela tinha ido viver em uma fazenda com Tenshinhan e Caos. Então ele praticamente deu aos fãs a mesma explicação que a minha mãe me deu quando eu perguntei o que tinha acontecido com o meu peixinho dourado. Por mais que eu goste de Dragon Ball, há muitas coisas sem sentido mesmo no universo fictício do anime. Mas vamos dar crédito quando é merecido e falar sobre quando o programa tentou consertar um de seus erros. Apesar de Goku estar desde o início, ele só conheceu o número 17 em capítulos bem avançados. Em sua defesa, ele ficou muito ocupado com seu problema de coração na luta com o Cell, mas durante a saga Buu, ele emprestou a Goku poder para alimentar sua Genkidama e afirmou que não ouvia a voz de Goku fazia um tempo. Só que ele não tinha ouvido sua voz nunca, já que não se conheceram. Então como ele conheceu a voz de Goku apesar de nunca ter ouvido antes? Além disso, Goku teve um pesadelo com o número 17 e 18 e conseguiu visualizar eles perfeitamente apesar de não saber como eles eram. Mas no mangá, Goku pergunta ao número 17 como ele sabia como era a sua voz, e ele explica que ouviu a voz do Goku enquanto estava dentro do céu na batalha. Tá bom, não é uma explicação plausível, mas foi feita uma tentativa, né? A maioria no universo Dragon Ball acredita que o Mr. Satan é o cara mais poderoso do mundo e a razão por trás disso é bastante confusa. Ele afirma que os Guerreiros Z estão apenas usando efeitos especiais e fingindo suas incríveis técnicas. Mas o problema com isso é que existem tantas evidências de que o que eles estão fazendo é real. Quer dizer, quantas vezes eles viram a Lua sendo completamente destruída? É meio difícil fingir. Eles fingem que os alienígenas não existem, mas esquecem o tempo em que Piccolo Daimao dominou o mundo inteiro. Aquela criatura até deslocou o honorável Rei da Terra como governante supremo. Como é que a história poderia se esquecer disso? O Mr. Satan pode ser capaz de contar uma história convincente, mas houve muitos casos de comportamentos fora do normal antes dele aparecer. E quando o Goku se transformou em um macaco gigante na frente de todos? Aparentemente toda a humanidade mal piscou o olho para esse acontecimento totalmente normal que aconteceu durante uma luta.
Goku tem muitos poderes, mas parece que ele se esqueceu do seu treinamento. Ele para de se transformar em macaco gigante, ok, mas isso foi explicado por ele ter removido o rabo. No entanto, ele tem poderes úteis que nunca usa por razões inexplicáveis. Mesmo que Goku deixe o seu corpo dar conta do trabalho, nós o vimos se comunicar com o Kuririn por telepatia para convencê-lo a poupar o Vegeta. Essas habilidades podem ter uma grande variedade de aplicações, mas parece que Goku se esqueceu do que é capaz. Esses poderes podem não ser tão chamativos quanto suas transformações, mas podem ser bem úteis se voltarem. Talvez sejam poderes sutis demais para usar em batalhas complexas, ou talvez Goku tenha tantos poderes novos que não precisa mais desses. Existem tão poucos Saiyajins por aí? Adoraríamos ver o retorno dos antigos companheiros do Vegeta. Fala pra gente qual dessas falhas na trama te incomodou mais nos comentários. Clique para se inscrever e ative suas notificações para receber mais conteúdo do Se Liga. Até a próxima!